Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula do curso Como Preparar um Esboço para Sermão. Estamos hoje apresentando a videoaula de número 1 e falaremos sobre as duas estruturas de esboço. Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre a estrutura simples ou o esboço simplificado. No esboço simplificado nós vamos ter os seguintes elementos: o título, o texto bíblico, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos entender cada um desses pontos. Um dos itens do nosso esboço de sermão é o título. O título é um dos últimos itens a serem elaborados no esboço. Embora essa seja uma forma didática, é recomendado sempre você preparar o seu sermão todinho e no final você dá o título para ele. Mas eu costumo fazer ao contrário. Eu gosto muito de começar a elaborar o meu sermão pelo título. Eu gosto de dar o título, vou preparando já desde do início, vou desenvolvendo o meu esboço. E o primeiro elemento que eu uso é o título. Ele me dá o start inicial para a elaboração do meu sermão. Você pode ficar à vontade para desenvolvê-lo no início ou no final. Isso também não tem importância. Tá? Didaticamente, é recomendado que se faça logo no final. Né? A recomendação é que se faça no final. Mas algumas pessoas dão preferência por começar o esboço dos seus sermões começando pelo título. Eu sou uma delas. Preparado no início ou no final, o importante é que o título seja relevante, pois ele é o nome do seu sermão. O nosso sermão ficaria incompleto sem este item. Eu vejo e ouço muitos pregadores que vão trazer a mensagem e sequer mencionam o nome do título. É como se estivesse faltando alguma coisa. Ele já vai muitas das vezes direto para a sua mensagem e a gente tem que ficar adivinhando literalmente sobre o que ele vai abordar. Então é muito importante que você pense a respeito sempre de dedicar um tempinho para criar o título do seu sermão. A função do título é embelezar o nosso assunto. Por exemplo, se o tema for condições para o crescimento na graça, o título poderia ser Como Crescer na Graça. O título também ele vai trazer para você, ou melhor, vai trazer para os ouvintes ou para a Assembleia, uma curiosidade, um interesse em ouvir sobre o que você vai falar sobre o título. Então, ele também tem essa função. Ele já começa a aprender, a despertar o interesse dos seus ouvintes. Então, é importante que o seu título ele esteja de acordo com o texto, de acordo com o tema, ou de acordo com a mensagem que você vai pregar. Não adianta você dar um título para a sua mensagem e logo em seguida o conteúdo, o corpo do seu sermão é completamente diferente daquilo que você anunciou. É como se fosse uma propaganda enganosa. Então pense bem sobre o título que você está trazendo, porque ele tem que ter tudo a ver com a sua mensagem, do princípio ao fim. Por isso ele deve ser interessante. Ele precisa ser interessante, ele precisa também ser claro. Quando nós falamos de clareza, nós queremos dizer de um título em que, quando ele é anunciado, não cria nenhum tipo de confusão na mente das pessoas. Tá? Ele precisa também ser breve. O ideal é que ele seja entre 2 a 7 palavras. Ele precisa ser uma sentença curta.
Ele precisa ter entre 2 e 7 palavras, porque se ele conter uma palavra, pode ser que essa palavra que você use seja ampla demais. Ou ela pode ser também uma palavra que não vai trazer significado algum, não vai dar sentido para o seu sermão. E se ela for mais de 7 palavras, vai ser muito longo e vai trazer dificuldade também para as pessoas memorizarem, guardarem o nome, guardarem o seu título. O título ele pode ser em forma de afirmação, interrogação ou exclamação. Por exemplo, afirmação: Jesus, único Salvador. Estou afirmando que Jesus é o único Salvador. Vamos desenvolver então e vamos confirmar isso durante o corpo do sermão. O que fazer para não cair em tentação? Esse já é um título em forma de interrogação. Quando se faz o título em forma de interrogação, o corpo do sermão vai responder a essa pergunta que é o seu título. Em forma de exclamação: seja o melhor, nunca o pior. Então, eu estou exclamando, estou trazendo aí uma exclamação como título. O título ele pode ser anunciado antes ou depois da leitura do texto. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitos pregadores iniciantes fazem. Ficam em dúvida se deve anunciar o título assim que sobem para o púlpito ou se fazem o anúncio do título antes da leitura da Bíblia, ou se fazem o anúncio depois da leitura da Bíblia. Isto não tem importância, essa ordem não vai afetar o desenvolvimento do seu sermão. O importante é que você não se esqueça de anunciar o título do seu sermão. Isso sim é importante, que você não se esqueça. Antes de ler a Bíblia, depois de ler o texto bíblico, isso não vai fazer diferença, tá bem? Agora, para que nós possamos descobrir se o nosso título está a contento, se o nosso título está bom, nós podemos fazer 4 perguntas básicas para o nosso título. A primeira delas é: esse título vai prender a atenção das pessoas? Esse título, ele desperta interesse? Por quê? Um título que você dê ao seu sermão, se ele já despertar um interesse, uma curiosidade nas pessoas, você já começa a ter uma chance maior das pessoas te ouvirem sem se dispersarem. Tá? Então, títulos que lidam com questões reais, com dores reais, com problemas vivenciais, com situações do cotidiano, elas atraem mais as pessoas. Elas automaticamente vão ficar mais atentas àquilo que você vai falar sobre o anunciado. Então, títulos do tipo: como enfrentar as mágoas da vida, quando você precisa de um milagre, ou mesmo o que fazer para não cair em tentação. Então, são títulos que vai prender a atenção das pessoas, vão despertar um certo interesse. Tá? Então, é bom ficar atento a isso. Depois, é importante você também fazer a pergunta: meu título é claro? Meu título é claro? Por que isso? Porque existem muitos títulos confusos, pessoal. Existem títulos que a gente não consegue, sinceramente, se conectar com ele, não consegue imaginar sequer o que o pregador vai dizer. São títulos que têm duplo sentido, ou que às vezes não tem nem sentido nenhum, que não está com a realidade do ouvinte. Suponhamos que o pregador anuncie que o seu título é Na Estrada de Jericó. Não diz nada para nós no dia de hoje. Suponhamos que ele diga, o título seja Uma Caminhada Não Muito Longa do Outro Lado da Estrada. E daí, o que isso tem a ver
comigo hoje? O que isso tem a ver com você no dia de hoje? Ou A Tempestade que Junta. São títulos que realmente são confusos e não dizem nada para as pessoas. Então procure trazer sempre títulos claros, títulos que assim que é anunciado, ele já demonstra sobre o que o pregador vai discorrer, sobre o que o pregador vai falar. Isso é muito importante, importantíssimo esse item. Tem uma terceira pergunta que se pode ainda fazer ao nosso título. O título está relacionado com nossas vidas diárias? Ele tem a ver conosco, assim como a questão da clareza e a questão de prender a atenção. Se o título estiver relacionado com as nossas vidas diárias, se o título tiver alguma coisa que vai despertar o interesse das pessoas ouvirem, certamente elas vão querer escutar o seu sermão, porque o seu sermão vai ser uma resposta para um problema ou para uma situação que ela está vivenciando. Então, se você dá um título que tem a ver com a vida diária das pessoas que estão ali na comunidade em que você vai pregar, no local em que você vai pregar, certamente que você vai fazer com que esse título seu, essa mensagem sua, tenha uma possibilidade de não ser esquecida tão cedo ou, quem sabe, nunca seja esquecida. Tudo por questão do título seu ter alguma coisa a ver com a vida diária das pessoas que estão ouvindo. Pensa nisso. E ainda, o título está de acordo com o que vou pregar? Aí nós estamos falando de coesão, de coerência, nós estamos falando de unidade do sermão. O sermão ele precisa ter, tanto do título, quanto na introdução, quanto no desenvolvimento, tanto na conclusão, ele tem que ser um todo harmonioso. Se você diz no título que vai pregar sobre uma coisa, e depois, no desenrolar, no conteúdo, no corpo do sermão, você fala outra, então você está, como eu disse anteriormente, fazendo uma propaganda, fez uma propaganda enganosa. Então, é necessário que o seu título esteja de acordo com o que você está pregando. Por isso que, didaticamente, é recomendado que você deixe para fazer o seu título no final, quando você tiver elaborado todo o seu esboço. Aí você lê e dá um título para o seu sermão. Tá? Mas isso não é importante. Se você der o título antes ou depois, é importante que ele esteja de acordo com aquilo que você vai pregar. É importante lembrar ainda que o título deve estar de acordo com a dignidade do púlpito. Cuidado com títulos absurdos, com títulos extravagantes, com aqueles títulos que você acha que vai chamar por demais atenção e no final das contas ele vai criar uma certa insatisfação e vai demonstrar para as pessoas até mesmo uma certa irreverência para com a dignidade do púlpito. Tá? Tenha cuidado. Tem título que não tem nada a ver com a palavra. O homem que perdeu a cabeça num baile e por aí afora. Então, o que nós queremos é que você seja criativo e crie seus títulos com bastante tranquilidade, na luz do Espírito Santo, pedindo a Deus realmente que te traga inspiração. E eu creio que com essas dicas você tem condições de elaborar um bom título para seu próximo sermão. O que acha de criar um título agora?